Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Governo de Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 50 a 53. Não desanimar nem temer o inimigo. A oposição, pouco a pouco, começa a colocar em ação sua estratégia. Observemos o que diz o versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso. Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Neemias capítulo 4. Paulo falou aos coríntios que o Senhor não chamou muitos sábios, nobres e poderosos. Pelo contrário, ele chamou as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 26 ao 27. Realmente, não somos poderosos. Na verdade, somos fracos, assim como eram os judeus em Jerusalém. Diziam os opositores: Quem são vocês para fazer alguma coisa? Quanta audácia! Não se acham fracos demais para fazer tudo isso? No versículo 3 lemos: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias capítulo 4. Satanás gosta de enviar raposas para atrapalhar a obra de Deus, mas ele está muito enganado quanto aos resultados de suas ações. Aprendamos com Neemias, que era um homem de oração, como enfrentar esse tipo de situação. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Versículos 4 a 5. Somos fracos e não temos força nem poder para enfrentar situações como essa. Por isso devemos orar ao Senhor. Ele põe diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. O Senhor disse à igreja em Filadélfia: Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Apocalipse 3:8. Devemos confiar na palavra de Deus e não desanimar diante de situações negativas, nem temer os inimigos, mas prosseguir na obra. Fechar as brechas. No tempo de Neemias, o povo teve ânimo para trabalhar e dessa forma os muros se fecharam até a metade de sua altura, conforme registra o versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias capítulo 4. As brechas estão se fechando. Por isso os intrusos não conseguem entrar na cidade para se intrometer nas decisões. Quando as brechas se fecham, as ações de Satanás são impedidas. Nada de negativo, como morte, ataques ou palavras vãs, pode entrar. Não penetrando coisas negativas, só desfrutaremos as palavras de vida, as palavras do Senhor e os entusiasmos saudáveis dos apóstolos. Desta maneira, o desânimo desaparece, somos revigorados e a edificação dos muros continua. O inimigo não desiste e sua ira aumenta, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Versículo 7. E quanto prosseguimos a fim de concluir a obra de edificação dos muros, fechando todas as brechas, o inimigo está preocupado apenas em causar problemas e criar confusão. Ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Versículo 8. A pressão aumenta, mostrando o desespero dos opositores. Trabalhai corajosamente. Qual foi a atitude dos que serviam na obra? Leamos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos:
Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os mantemos assim. Faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moro subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Versículo do 9 ao 13. Hoje nossa situação é semelhante, e sem dúvida alguma, de todos os lugares subirão contra nós os que nos querem fazer desistir de participar da obra do Senhor. Se parássemos a obra, poderíamos até ficar em paz com nossos perseguidores. Mas será que o Senhor ficaria satisfeito conosco? Devemos orar ao Senhor para que sua boa mão continue nos guardando, a fim de prosseguirmos cooperando com Ele em sua obra. Assim, nós e nossa família estaremos protegidos. Conforme a visão de Deus, seu povo é uma só família, e essa deve ser nossa visão. Não podemos deixar nossa família cair na armadilha de Satanás de se isolar dos demais irmãos, nem permitir que ele crie confusão com seus argumentos mentirosos. Devemos encorajar todos a se levantar e reconstruir os muros. Oremos pela unidade de nossa casa, para que todos, pais, filhos e demais parentes, sejam um no encargo do avanço da obra do Senhor. Deus é grande e temível. Devemos temer somente a Ele e não aos homens. Oremos por nossos irmãos, filhos, filhas e cônjuges, e trabalhemos corajosamente. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 14.